A pergunta que eu queria fazer a você, Rodrigo, é a seguinte, né? O porquê os enfermeiros, eles já pagam em fonte, né, o imposto de renda, já sai na fonte quando eles recebem o salário deles. E alguns dos enfermeiros trabalham em 2 ou 3 lugares. E aí acaba, no final do ano, no ano seguinte, quando eles fazem o imposto de renda, eles ainda têm que dividir em 8 parcelas, pagando por fora. Aí eu queria pedir a sua ajuda, Rodrigo, para explicar o porquê disso, por que eles pagam essas 8 parcelas e como melhorar essa questão para eles. Então, vamos lá. Na verdade, isso não acontece só com os enfermeiros, né? Acontece muito com eles, né? Com os enfermeiros, com profissionais da saúde, com outros profissionais que acabam tendo o vínculo, né, empregatício com vários empregadores, né? E aí o que acontece? Por que você fala das 8 parcelas? Na verdade, as 8 parcelas é o parcelamento do imposto de renda, tá? E a declaração de imposto de renda ela se chama declaração de ajuste anual. Justamente por isso. Durante o ano vão acontecendo as retenções do imposto de renda conforme são sendo pagos os salários, né, mensalmente. E aí no ano seguinte você faz um ajuste para você saber se essas retenções que foram feitas, se elas foram menor do que você devia ou maior. Se for maior do que você devia, você tem a restituição. E se for menor do que você devia, você tem que complementar esse pagamento. E você consegue pagar, né, esse imposto que você tem que complementar, caso você tenha recolhido a menor, você consegue pagar até em 8 vezes. Então, por isso que acontece... e ainda mais esse profissional. Exatamente. E esses profissionais que têm várias fontes, o que acontece? Em cada fonte ele recebe um pedaço do rendimento dele. Só que o imposto de renda ele é gradativo, né? Você tem as alíquotas, 7,5%, 15%, 27,5%, certo? Então, em cada lugar, ele tem lá um tipo de rendimento. Aí, no final, quando junta, tipo, ele tem 2, 3, 4 rendas. Quando junta tudo, ele acaba ficando lá na última alíquota, no 27,5%. Só que ele foi recolhendo separadamente em alíquotas menores, porque ele recebe um pouco em cada lugar. E aí, no final, ele acaba sendo tributado no total do que ele recebeu na maior alíquota e tem que pagar mais imposto do que já foi recolhido dele. Então, por exemplo, para a gente esclarecer um pouco mais, vamos dizer que o enfermeiro Rodrigo, ele trabalha no Hospital de Saracuruna e trabalha no Hospital Getúlio Vargas. E aí ele recebe 3 mil de um lugar e 2 mil do outro. E aí, quando é resgatado o dinheiro do imposto de renda em fonte, resgata menos que 27,5%. É isso, mais ou menos, Rodrigo? Na verdade é o seguinte, vamos supor, no exemplo que você deu. Em um lugar ele recebe 3 mil, no outro 2 mil. Aí vamos dizer o seguinte, nesse lugar que ele recebe 3 mil, tirando lá as deduções e tudo mais, ele é tributado. Ele tem retenção de imposto de renda. Tá? Ele tem ali uma retenção, vamos dizer que na menor alíquota. E nesse lugar que ele ganha 2 mil, ele com as deduções, ele está na parte de... Ele é isento, né? Então ele não tem retenção de imposto de renda. Então ele só retém nesse lugar que ele ganha 3 mil. Só que quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, a gente junta 3 mil e 2 mil. E aí ele é tributado acima de 5 mil. Então aquele que ele deixou de tributar lá no 2 mil, porque ali... Né, aquele valor ali não é tributado de acordo com a legislação, quando ele junta com o outro, aí ele tem que tributar também, no total, no montante total. E aí ele acaba, mesmo já tendo retido lá naquele ele tinha 3 mil, ele tem retenções, ele acaba tendo que pagar o imposto a mais, entendeu? Então, por isso que aqui acontece isso. E aí ele pode parcelar em até 8 vezes. Aí é aquela dor de cabeça, né, Rodrigo? Exatamente, aquela Rodrigo, coisa. Há 15 anos trabalhando com a enfermagem, com o pessoal da área da saúde, com médicos também, né? E o que eles mais reclamam é dessas 8 parcelas que eles pagam, na verdade, parcelado. Por quê? Porque além de sair em fonte no ano que vem, ele acaba pagando mais 8 parcelas, mais 8 parcelas. Ano retroativo, né? Então isso é uma complicação enorme. E aí vamos para a segunda pergunta, né? O que você sugere para que esses profissionais possam diminuir? Quais são os incentivos? Qual o melhor caminho, Rodrigo, para que eles
pague menos possível ou até mesmo zerar essas 8 parcelas do ano que vem. Ou até mesmo ter restituição, né? Isso, boa. Até mesmo ter restituição. Então, existem alguns caminhos, né, para o profissional da saúde, pode ser o profissional autônomo. Eu vou falar rapidamente, que isso são assuntos para ser mais aprofundados. Mas, por exemplo, se ele tiver como ter um vínculo empregatício através, criando uma empresa para ele, né, e ter um vínculo empregatício através do Simples Nacional, e aí ele vai ter uma tributação menor, ou como um profissional autônomo, e aí ele fazer um livro caixa, quer dizer, todas as despesas que ele gasta para exercer a função dele, o trabalho dele, seja o telefone, seja o combustível do carro, seja o uniforme dele, ele pode usar como incentivo, né? dedução do imposto de renda através do livro caixa, certo? Mas para a maioria, para a realidade da maioria, a gente fala mesmo em CLT, né? Eles são contratados pelas empresas. E aí é usar das deduções que são permitidas por lei. Dependentes, né? Caso tenha dependentes, lançar os dependentes, despesas com educação, seja do próprio ou de dependentes deles, dependentes alimentados, despesa com saúde. Vamos lá. Então nós temos a possibilidade do profissional CPJ, Isso. Ele entra no Super Simples, acaba pagando uma média de 6,5, não é isso, mais ou menos? A gente consegue, através do fator R, né, o recebimento que ele tem, a gente consegue até enquadrá-lo no anexo 3, ele vai pagar mais ou menos 6% de imposto, dependendo do montante, né, até R$180 mil de faturamento no ano. Então, ele vai pagar 6% de imposto. Então você aí que está nos assistindo, que é médico, que é enfermeiro, que ganha uma média, vamos dizer, acima de 5 mil reais, não é isso, Rodrigo? Mais ou menos? Isso. Vale a pena ser PJ, porque você cai de 27,5% de pessoa física para a média de 6%, pode chegar até 10%, né, Rodrigo? Mais ou menos, não é isso? Dependendo do faturamento, né? Dependendo do faturamento. Mas se estiver dentro dessa faixa de 180, 6%. Em média. Entendi. Então, o imposto de renda, existe o Super Simples, né, que é o PJ. Porque na verdade o PJ aí você não vai ser tributado pela pessoa física, você vai ser tributado pela pessoa jurídica. Como é que você vai ter o seu recebimento? Através de distribuição de lucros, né? Até hoje já está se discutindo, mas até o momento você não tem tributação em cima de distribuição de lucros. Então você tributou lá na empresa, está tributado, que são os 6%, depois você recebe aquilo ali. Né? Lógico, tem que fazer uma contabilidade, tem que deixar tudo ajustado, ter um prolabore também, mas você pode ter um prolabore que não tenha retenção de imposto de renda, e ter a distribuição de lucros através da sua empresa. E essas informações a CF ajuda o profissional nesse sentido, para explicar, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Com certeza a gente está preparadíssimo para ajudar todos os profissionais. Me fala um pouquinho sobre o simplificado e o completo, né? Sim, você está falando da declaração simplificada e declaração completa. Sim, então, a questão da declaração simplificada e completa, a gente você vai ver se você tem despesas para deduzir, como a gente falou, da educação, de dependentes, de saúde, né, da previdência privada. Se você tem despesas para deduzir e você tem um faturamento, uma receita, né, alta, digamos assim, a declaração completa ela é mais indicada, porque aí você vai poder usar essas deduções para você abater o seu imposto. A simplificada, no completo, a simplificada já é mais indicado para aquelas pessoas que não têm o que deduzir. Então ela usa a simplificada porque aí o próprio sistema, a própria legislação, ela já te dá um percentual de redução. Então, se você não tem, beleza, assim, faz a simplificada. Mas se você tem, o ideal é fazer a completa. Se você tem despesas para lançar, o ideal é fazer a completa. No momento que a gente está fazendo também os lançamentos, o próprio programa, ele indica para a gente. Tá? Já é automático, né? Ele indica para a gente
o que seria melhor ali. Mas, assim, é lógico que com toda a experiência que a gente tem, a gente pegando os informes de rendimento, enfim, as despesas, né, do cliente, a gente já consegue entender o que é melhor para ele, se é a simplificada ou se é a completa. E no caso das pessoas que têm deduções, enfim, geralmente o aconselhado é que se faça a completa. Sim, sim. Então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Quais os incentivos, quais os recibos que ele pode investir? Em que ele pode investir para que ele tenha recibo no final do ano? Dependente, mas é lógico, dependente, se você tiver ali o dependente, você tem que lançar. Dependentes são quem? Filhos? Filhos, existe N dependentes, filhos, esposas, os filhos até 24 anos que estejam estudando, esposa, os pais, né, em determinadas... Até os pais? Em determinadas situações, sim. Em determinadas situações. E também tem que ver o rendimento dessas pessoas também. Se elas têm rendimento, se elas não têm, qual o rendimento delas, entendeu? Para poder ver. Existem algumas situaçõezinhas, mas assim, são N possibilidades de dependente, tá? Educação, e aí educação pode ser tanto do próprio quanto dos dependentes, tá? Se você tem um dependente ali, você pode... Todas as despesas desse dependente vão ser deduções para sua declaração, tá? Saúde, plano de saúde, ou dentista, enfim. Todas as despesas que você tem com saúde, tá? E a despesa com saúde, ela tem uma peculiaridade porque a despesa com a educação ela tem um limite. Então não adianta você gastar muito com educação, porque você vai ter um limite para deduzir. A despesa com saúde, não. A despesa com saúde não tem limite, tá? Não tem limite Então tudo que você gastar com saúde, você vai usar como dedução no seu imposto de renda. Exatamente. Outra questão também é a previdência privada. Previdência privada, tá? Mas assim, ficar sempre atento porque você tem o PGBL e o VGBL, né? Sim. Então, o PGBL, né? PGBL que é o indicado para quem declara o imposto de renda no formulário completo, tá? Esse é o PGBL, porque aí você pode fazer a dedução do limite até 12% da sua renda anual. Até 12% da sua renda anual. Então é bastante coisa, tá? Você pode fazer a sua... Então você tem, além de você complementar. Além de você estar se garantindo, né? É um investimento para o seu futuro, você ainda tem esse incentivo de ter essa dedução no seu imposto de renda. Então, vamos recapitular um pouco. Nós temos dependentes, tem limite, né? De cada valor. O dependente ele tem um valor fixo para cada dependente já. Um valor fixo que deduz para cada dependente, independente do que seja. Educação tem limite. Tem limite. Plano de saúde não tem limite. Não tem limite. Despesa com saúde em geral. Despesa com saúde é cirurgia, fisioterapia, tudo, dentista, plano de saúde, tudo isso. Exatamente. Engloba tudo isso. Tudo isso. Previdência privada, que é o PGBL, plano de PGBL, pensão e exatamente. renda por invalidez. Exatamente. São os 3 planos que pode deduzir no imposto de renda. Exatamente. E tem algo mais que esses profissionais podem deduzir? Tem algumas outras peculiaridades, mas esses são os focos, assim, são os principais. São esses. Então, você indica eles investir, né, em plano de saúde. Sim, se puderem investir, exatamente, porque vale a pena. O ideal é investir para fugir justamente dessas 8 parcelas, não é isso? Porque você, além de você estar investindo em você mesmo, investindo em saúde, investindo no seu futuro, né, na sua aposentadoria, você ainda vai ter ali esse incentivo de ter a dedução do imposto de renda, enfim, não pagar tanto imposto ou até mesmo ser restituído do imposto que você é retido durante o ano. Entendi. Eu tenho uma caminhada longa, né, com os enfermeiros e nesses 15 anos que eu trabalho, Rodrigo, quando o profissional entende que é legal para ele investir, principalmente na previdência privada, em plano de saúde, e quando chega no ano seguinte, alguns zeram essas 8 parcelas, né, eles ficam super felizes. E muita gente, infelizmente, não conhece o que ele pode investir. Não, então, aí falando nisso, assim, exatamente,
já que a gente já colocou essas questões, aí você como profissional aí, o corretor, enfim, o que que você tem para os profissionais para oferecer a eles, né? Nesse caso. Sim. Então, nós hoje trabalhamos com todas as seguradoras, né? Nós temos plano de saúde, trabalhamos com todas as empresas também de plano de saúde, ajuda muito a deduzir, conforme nós conversamos. Nós temos o plano de pensão, o plano de renda por invalidez, que são planos previdenciários. Temos o plano PGBL, né, que é um dos melhores planos. Hoje eu vou até fazer aqui algo para que a gente seja um pouco mais dinâmico. Eu preparei aqui algo, Rodrigo, pelo seguinte, vamos dar um exemplo, né? Você que está nos assistindo, se você quiser pegar caneta e papel, vamos dar um exemplo, Rodrigo, que uma pessoa de R$5.000, que ganha R$5.000, ela possa investir em previdência privada. Vamos trazer um pouco para a previdência privada. Conforme você falou, ela pode investir até 12%. Isso, ela pode deduzir até 12% da renda então, no imposto. Então ele pode pagar por mês, o cálculo que eu fiz, R$600, até Exatamente. R$600. Exatamente. Aí ele vai ter um recebo no final do ano para jogar no imposto de renda. Exatamente, exatamente. E aí, a gente pega aqui R$5.000 vezes 27,5%, cálculo baseado, né, no imposto de renda, ele paga em torno de R$1.375 ao mês. Né? Quando eu faço esse cálculo por ano, Rodrigo, dá um total de R$16.500. Então já começa a complicar. E eu mexo muito com os enfermeiros, né? Eu falo com eles, poxa, você está podendo jogar 16 mil fora? E aí eles falam, não, pô, ninguém aguenta mais pagar imposto de renda e tudo mais. E aí quando a gente multiplica isso, Rodrigo, por 30 anos, que é o tempo que um profissional da área da saúde trabalha, mais ou menos, de 28, 25 a 30 anos, dá um total de R$495.000. E aí a pergunta que eu faço para todo profissional, esse dinheiro você tem de volta? Aí eles respondem, não. Esse dinheiro está sendo investido no futuro do seu filho, na sua aposentadoria? Eles respondem, não. E aí eu falei assim, por que investir na previdência privada? E aí, quando a gente faz outro cálculo, eu fiz um cálculo, por exemplo, de R$300, não fiz um cálculo para investir 600, tá, Rodrigo? Para você entender. Quando eu falo para ele fazer uma invista R$300 em previdência privada, onde vezes 12 você vai investir 3.600 por ano, e aí ele tem o quê? Ele diminui nos incentivos fiscais, correto, Rodrigo? Exato, exato. E ele diminui 27,5% do recibo dele. Então, 3.600 vezes 27,5%, ele tem uma diminuição de R$990 anual. E aí o que acontece? R$300 vezes 12 dá 3.600, só que em 30 anos ele investiu nessa previdência 108 mil. Ele investe 108 mil em previdência privada, só que ele restitui 27,5, eu fiz o cálculo da 29 mil de restituição ou diminuir, né? Dentro desses R$300 por mês. Só que, se você for avaliar, os 108 mil que ele investiu, 29 volta, né? Ou ele pagou menos imposto de renda no reajuste lá anual, ou ele teve de restituição, correto? Correto. E ele ainda pode jogar isso também no fundo de previdência. Então, na verdade, os 108 mil, na verdade, ele investiu 79 mil. Eu peguei os 108 mil, diminuí por 29 mil que ele teria de restituição, né? E aí, quando eu faço o cálculo da previdência privada, a previdência privada traz para ele uma reserva, eu fiz em torno de 7% de rentabilidade, tá? Anual, de renda fixa, onde o dinheiro dele é garantido, onde existem as leis, que ele não perde esse dinheiro, dá um total de 479 mil. E se a gente pegar 479 mil, que é a reserva total, e investir, deixar lá na seguradora a 0,80 mês renda fixa, ele tem 4 mil e pouco mensal. E aí, o que eu sempre pergunto para os enfermeiros, o que você prefere? Pagar agora, baixar o seu imposto de renda, sacrificar um pouco, para que no futuro você tenha uma liberdade financeira, uma aposentadoria complementar, porque o INSS ela não traz essa aposentadoria, ou você vai jogar o seu dinheiro fora esses anos todos, e quando chegar lá na aposentadoria você não vai parar, porque o seu padrão de vida é alto. Imagine um profissional da área da saúde que ganha 10 mil, quando tiver com 65 anos, se aposentar com 2 mil.
Não tem como esse cara parar, Rodrigo. As contas vão continuar batendo na porta dele, o padrão de vida dele está lá embaixo, o pique começa a descer e aí começa a complicação. Tira o lugar de outro profissional e aí a gente aqui como consultor, especialista, né, em ajudar esses profissionais, a gente faz um trabalho de formiguinha. A gente bate em hospitais, a gente faz consultoria hoje online. E aí, para a gente convencer essas pessoas, a gente está aqui fazendo essa live para ajudar esses profissionais. Essa é a ideia hoje de puxar. Eu estou levantando essa campanha, Rodrigo, para que todo profissional da área de saúde pense em fazer uma simulação de previdência privada, pense em correr um pouco para PJ, igual você falou. O enfermeiro pode ser PJ, já existem vários médicos que são PJ. O que ele puder fugir desse dinheiro do imposto de renda é válido. Exatamente. E a ideia dessa live é essa, é trazer esses profissionais para crescimento, para diminuir o seu imposto de renda e ter uma aposentadoria digna no futuro. Acho que todos nós queremos isso, né, Rodrigo? Exato. Todos nós queremos, sem dúvida nenhuma. O que você falou aí é certíssimo, porque você trabalha a vida toda, você constrói uma renda, um padrão de vida, e realmente, se você for depender apenas da aposentadoria do INSS, você não vai conseguir manter o seu padrão de vida. Não tem como, entendeu? Então você tem que pensar nisso, tem que pensar no futuro. Tem que fazer investimentos, né? E uma das formas é essa, é a previdência privada. Enfim, é você investir no seu futuro. É lógico que existem outras maneiras também, mas essa forma, né, principalmente da previdência privada, é uma delas. E realmente, no final lá, né, você vai ter um ganho muito grande, né, de qualidade de vida, enfim. Então, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. E pela sua experiência, Rodrigo, quando esses profissionais te procuram lá na CF, contabilidade, o que eles mais falam para você quando eles já vêm com a ideia de fazer, virar PJ para fugir do imposto de renda? Qual é a ideia que eles vêm para você? Não, geralmente a conversa é sempre essa, como a gente está tendo aqui, né? Falar, pô, eu preciso saber como que eu faço para deixar de pagar tanto imposto, para tentar, enfim, também me planejar, né? Fazer um planejamento, que a gente fala de planejamento tributário, mas não é só para empresas, né? Fazer um planejamento financeiro para a pessoa física verdade. Também, isso é muito importante, né? E é lógico que a gente tem uma das opções que a gente tem é essa questão de transformar para os profissionais que têm essa possibilidade, transformar a pessoa física na pessoa jurídica. Hoje, principalmente com a questão do Simples Nacional, mas é lógico, você tem que ter por trás disso, você tem que ter um profissional contábil, né? Especialista, né? Especialista que possa te orientar, porque também fazer de qualquer forma você pode acabar pagando mais do que deveria pagar. Então, te orientando como tem que ser feito da maneira correta, enfim, te dando o caminho para que você faça tudo dentro da lei. Lógico, a gente está falando aqui em tudo dentro da lei e dentro do que a legislação lhe permite, mas sim, pagando menos, às vezes, em muitos casos, muito menos do que você paga se você simplesmente não fizer nada, deixar da forma como está, enfim, e tributando pelo imposto de renda. Você tem uma renda alta, é 27,5%, e realmente é muito dinheiro, né? Principalmente para o nosso caso aqui, um país que a gente tem não tem tanto retorno, né? Infelizmente, você não tem tanto retorno, enfim, de educação, saúde e tantas outras coisas, e você acaba pagando e não tem. Então, infelizmente, a gente tem que buscar alternativas para a gente criar, né? Criar para nós mesmos esses retornos, né? De uma forma que a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida. Então, aproveitando para esses profissionais que de repente ainda não entenderam, eu vou dar aqui um outro exemplo. Primeiro que nós temos que fazer uma previdência privada para o futuro, todos nós, independente de imposto de renda. Mas imagina você virar um profissional PJ, de 27,5% que você pagava imposto de renda, você vai pagar em torno de 6,5%. Olha só, olha o gancho.
E a diferença de 6,5 para 27,5, ele investe na aposentadoria dele. Olha investe na aposentadoria, com certeza, com certeza. Então é um caminho Investe para ele na crescer. aposentadoria e outras, pode investir, enfim, a gente está focando num assunto aqui, mas ele pode investir em diversas outras questões, pode investir em imóveis, pode empreender, né? Investir. Hoje nós temos, assim como a CF, né, é uma franquia específica, lógico, para profissionais da contabilidade, mas pode investir em diversas franquias, né, que a gente tem hoje. É lógico, sempre tendo o apoio de um profissional especializado, sempre sabendo o que está fazendo, né? Você precisa conhecer aquilo ali primeiro, mas se você consegue fazer um planejamento financeiro para sobrar dinheiro e você conseguir investir para ter mais retorno, para você ter um retorno, você ter uma qualidade de vida e lá na frente também você ter um descanso, uma aposentadoria, enfim, mesmo que você não pare de trabalhar, mas trabalhe menos, mas ter um retorno que você possa manter uma boa qualidade de vida, né? É verdade. Há pouco tempo eu estava conversando aqui com a minha esposa, ela trabalha também como profissional liberal, e ela tinha uma cliente, essa cliente tinha todos os planos conosco, ela entendeu a consultoria sobre o que investir e por que investir para baixar o imposto de renda. E ela tinha o plano de pensão, tinha o plano de PGBL e tinha o plano de renda por invalidez, né? E além desse, ela também tinha aquela proteção profissional, que a gente também fala tanto, que é a proteção salarial e tudo mais. E essa cliente, Rodrigo, ela contraiu câncer, cara. E aí ela recebeu 1 ano da seguradora, né, o salário que ela tinha contratado. Logo depois se aposentou pela seguradora e pela instituição que ela trabalhava. Depois de 6 anos ela veio faltar, né? Foi esse mês passado, não vou falar o nome para guardar, né? Para preservar a família. E agora, filho, o filho dela, além de receber o fundo de previdência que está lá, que ela guardou até o momento, o filho vai receber uma pensão. Então, olha que bacana. A gente vai lá, faz a consultoria, explica direitinho, e a gente não sabe o dia de amanhã, porque tanto a previdência quanto o seguro foi feito para as incertezas do dia de amanhã. E aí essa profissional, graças a Deus, entendeu, e hoje nós podemos ficar tranquilo quanto a essa família, porque imagine uma mãe deixar um filho e não ter educação. E essa profissional, que é uma enfermeira, que eu valorizei muito, poxa, fiquei, sabe, triste que ela veio a falecer, mas feliz porque ela tinha uma responsabilidade enorme em cuidar da família. Cara, tudo redondinho, se aposentou, se afastou e recebeu, e agora ainda deixou uma pensão para educação para os filhos. Isso não tem preço, Rodrigo, quando isso acontece na nossa profissão de corretor de seguro. Porque muitos correm, a gente vai falar da consultoria, muitos, não quero saber de seguro, não quero saber disso, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Doença não dá imposto, a maioria dos profissionais da saúde estão lá no hospital cuidando de pessoas, mas eles esquecem, às vezes, que precisam de pessoas que cuidarem dele também. E essa pessoa que cuida do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, somos nós, nessa questão da família, né? A questão do imposto de renda é o contador. Eles têm que escutar. Muitos hoje estão pagando aí, Rodrigo, imposto de renda porque talvez não escutou alguém. Talvez não tenha uma oportunidade de sentar com um profissional igual você da CF Contabilidade, que eu já conheço já há bastante tempo, e saber alguns caminhos. Eu costumo dizer que a profissão de vendedor, vamos dizer assim, está em todos os ramos. Hoje nós olhamos em nossa volta, tudo foi vendido por alguém. E o vendedor ele foi criado para ajudar pessoas. É isso que os profissionais precisam aprender e precisam escutar cada dia mais a cada profissional. Porque esse profissional pode estar com a solução da tua vida amanhã sem você saber. Exatamente. Não, o ponto que você tocou aí é fundamental. Às vezes as pessoas são muito responsáveis, elas cuidam muito bem, enfim, do trabalho delas, cuidam muito bem da família. Às vezes as que são empreendedoras, que já têm uma empresa, né, cuidam muito bem da empresa e tudo mais, mas muitas vezes esquecem de cuidar do bem mais precioso, que é a própria saúde. Porque a própria saúde, a própria vida. É você, né, a sua vida, a sua saúde, que faz tudo funcionar, que faz a máquina toda funcionar, andar.
E aí, às vezes, esquece disso. Não só por dar uma atenção para a própria saúde, mas desses imprevistos, porque os imprevistos acontecem. Não tem jeito, Verdade, assim é a vida, né? Assim é a vida. Então, é muito importante, isso é importante demais, você ter a questão da previdência, do seguro de vida, isso é muito importante, porque na hora de um imprevisto, que infelizmente, né, acontece com todo mundo, e aí, como é que faz? Né? Você é a engrenagem ali principal, de repente, de uma empresa, de toda uma família, e aí essa engrenagem quebra, e não tem nada para substituir, não tem nada que possa, enfim, tá ali aquele suporte nesse momento. Então, foi muito bem colocado, é de grande importância. E a questão do profissional também, né? Cada um na sua área, você na corretagem, eu aqui na contabilidade, é muito importante. A gente tem visto muito isso nesse momento que a gente está passando de pandemia, de uma crise sem precedentes, né? Existem muitos profissionais, como a gente está fazendo aqui hoje, fazendo lives, né? Com conteúdos realmente relevantes, com a intenção de ajudar, e tem muita gente tendo, assim, se salvando, digamos assim, né? Sim. Essa questão financeira, por conta dessas ajudas, que vai buscando ali, vão vendo as pessoas ajudando, e elas olham e de repente vê um caminho que estava ali na frente dela o tempo todo. Sim. Só que ela nunca tinha visto, ela nunca tinha parado para ver, para escutar um especialista, um profissional naquela área, então nunca tinha se atentado para aquilo. Então, de repente, vê e vê um caminho que estava ali o tempo todo, que podia seguir e respirar, né, e conseguir seguir em frente, mas não teve, né, esse profissional. Então é sempre importante buscar os profissionais especializados em cada área para saber o que fazer. Assim, a gente tem a nossa área, os profissionais da saúde, cuidam ali da parte deles, da parte técnica deles, legal, mas para cuidar dessa outra parte, eles precisam da ajuda de outros profissionais, assim como nós também, né? Precisamos, em outros aspectos, precisamos da ajuda de outros profissionais. Porque é justamente esse detalhe, Rodrigo. Eu, Cristiano Garcia, eu quero levantar essa campanha para não só o enfermeiro, não só o profissional da área da saúde, mas todos que procurem fazer uma previdência privada, porque existe um caminho para o futuro e as pessoas estão jogando dinheiro no imposto de renda fora. E a ideia é você resgatar esse dinheiro e ter um futuro melhor, ter uma liberdade financeira. Exatamente. Se você for olhar hoje, um profissional compra um carro na concessionária e a primeira coisa que ele faz é o seguro do carro. Mas quem paga o carro, o financiamento, ou o consórcio, ou o imóvel, o que for, é ele. Ele é uma máquina de fazer dinheiro e está esquecendo, às vezes, de cuidar dele. Então, essa campanha que eu venho levantando, Rodrigo, que todo profissional precisa crescer, né, nessa questão de previdência complementar. Temos que levantar essa cabeça, profissionais, vocês precisam simular, vocês precisam começar a saber o que é uma previdência privada, como que deduz no imposto de renda. Essa live é justamente para isso. Então, Rodrigo, queria te agradecer. Você pode dar suas considerações finais, que daqui a pouco eu vou dar minhas considerações finais. Tá? Muito obrigado mesmo pela parceria aí, pelo conteúdo que você trouxe. Acho que esclareceu para muita gente. Então, Cristiano, eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição, sempre que precisarem, eu vou estar à disposição. Tá? É sempre bom poder ajudar. Levar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência, né, que a gente tem de vida, experiência com outros clientes, é sempre muito bom. Os clientes que quiserem entrar em contato com você pode entrar em contato pelo nosso Instagram e entrando em contato com você. A gente já tem bastante postagens lá, já tem várias, ainda mais nesse momento de pandemia, quem entrar lá no Instagram vai ver uma série de publicações, né? De conteúdos que já dão alguns caminhos, né, para as pessoas, então, para os profissionais, para os empreendedores, tá bom? E a gente está à disposição para quem quiser virar PJ, para quem é profissional ou se tornar profissional autônomo, fazer o livro caixa, e também para quem quiser fazer, né, quando chegar no próximo ano, já se preparando, fazer uma declaração de imposto de renda, a gente está à disposição, tá bom? Obrigado mesmo, mais uma vez. Eu que te agradeço, com certeza
muitos profissionais vão ver esse conteúdo, muitos profissionais vão me perguntar, né, quem é a CF Contabilidade, quem é o Rodrigo, e realmente a gente vai indicar, vai encaminhar para vocês, tá? E outra coisa, pessoal, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir também depois, nós estamos levantando essa campanha. Você que está assistindo a nossa live vai participar de um sorteio, né, feito pela Equity Corretora dia 1º de setembro. Você também, tá, Rodrigo? Nós vamos botar você aqui no nosso sorteio para 2 diárias em Arraial do Cabo. Né? Vai ser um sorteio dia 1º de setembro, mas vai poder viajar para lá entre dia 15 até dia 30 de novembro, né? Para curtir lá uma pousada com café da manhã, tudo pago, bonitinho, tá? Pela Equity Corretora. Então, você que é enfermeiro, você que é profissional liberal, você que trabalha na saúde e está pagando imposto de renda, nos procure, tá? Porque nós vamos fazer uma consultoria online, onde nós vamos entregar a você, né, o passo a passo ideal, se você tem que fazer seu imposto de renda completo ou simplificado, se você deve virar PJ, como virar PJ, nós temos essa conexão Equity Corretora, Cristiano Garcia e Jéssica de Souza, junto com a CF Contabilidade. Então, nós podemos fazer essa junção, onde vocês vão poder ter todo o esclarecimento através da nossa consultoria e, claro, a liberdade também do Rodrigo fazer a consultoria com vocês. Vocês podem chamar esse profissional também, como é que funciona, como é que eu faço para virar PJ, e ele vai, eu tenho certeza que ele vai te atender com todo prazer e te dar toda e qualquer explicação, porque eu hoje sou cliente da CF Contabilidade e eu sei dos profissionais que existem nessa empresa. Então, mais uma vez, queria agradecer a todos, tá? Se você quer ajuda, se você está pagando muito imposto de renda, deixa no direct aí na mensagem, eu quero ajuda, que nós vamos te procurar, vamos depois pegar seu telefone e vamos te dar toda a explicação. A consultoria é de graça, nós fazemos online, tá? Não precisa se preocupar. Um grande abraço a todos. Obrigado, um abração. E uma boa noite para você, Rodrigo. Boa noite.